Aleluia. Queridos, conosco está aqui o pastor Paulinho. Vem para cá, pastor Paulinho, glória a Deus. Pastor Paulinho, nós somos amigos há uns 20 anos. Ele é de Brasília e ele veio aqui. Ele ministrou o louvor no sábado. Hoje de manhã também ministrou aqui e hoje à noite vai estar pregando. Pastor Paulinho, quando nós nos conhecemos, assim eu casei com a minha esposa, minha linda esposa. Nós fomos para a Igreja Batista, e ele lá era o ministro de louvor. Nós ficamos amigos, e depois nunca mais perdemos contato. E eu nunca falei para vocês, mas já tem uns 3 anos que eu tento trazer ele para cá, no aniversário da igreja. Há 3 anos atrás, ia vir ele, a banda toda completa, a banda tem um ministério de louvor. Esse homem é internacional, gente. Ele já foi para Roma, para Itália, ele já pregou, gente, coisa linda, gente, já capinou. Ele foi para Itália pensando que ele ia, né? Ele foi para Itália para capinar lá, para fazer um galinheiro, né? Ele foi fazer lá na Itália, gente. É isso aí, gente, missionário é isso. Então, há uns 3 anos atrás, no aniversário da igreja, eu quis trazer ele e a banda completa, não deu. Ano passado. E esse ano eu falei assim, pastor Paulinho, eu quero muito trazer você no aniversário da igreja. Tem 3 anos que eu estou tentando. Faz o seguinte, pode vir só você. Como? Vai que cola, né? Vai que cola. E ele conseguiu agendar lá, conseguiu mexer na agenda dele e deu tudo certo. Então, está gravado no sábado, ele ministrou no sábado, foi algo tão lindo no louvor. E hoje ele vai trazer a mensagem aqui, amém? Glória a Deus. Pastor, pega o microfone bom, porque você é importado, varão. Você tem que pegar um microfone bom. Pega esse microfone. Vamos abençoar a vida dele, vamos. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Senhor. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Paulinho, o ministério dele, um ministério tão lindo, Senhor. Pai, que ele continue, Pai, que ele continue fluindo, Pai, nessa atmosfera tão linda, Pai, esse ministério tão lindo, que não mudou, Pai. 20 anos, Pai, que nós nos conhecemos. O Paulinho nunca mudou, Senhor. É este homem, Pai, essa simplicidade, esse coração tão lindo. Só posso continuar, Pai, abençoando o ministério dele, Senhor. E muito obrigado, Pai, por o Senhor permitir trazer ele aqui, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Como nós fazemos aqui? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Senhor te abençoe. Meu Deus do céu. Não sei nem por onde começar, gente. Foi tão forte as palavras que ministraram aqui o pastor Davidson e o pastor Rogério hoje de manhã. E obrigado, querido. Não é água de coco não, mas eu gosto desse mistério aí também. E eu fico muito feliz porque quando eu saí de Brasília e deu tudo certo, eu falei, pastorzão, deu tudo certo aqui, eu estou indo. Eu saí no intuito de não falar nada de mim, mas falar daquilo que ele fez por mim e fez em mim e continua fazendo em nós, né? E quando o pastor deu sobre esse tema de prioridade, o pastor Rogério falou de uma forma tão linda hoje de manhã, que aquele que pôs a mão no arado olhar para trás, ele não está apto. E como é fácil a gente olhar para trás, né? E como é fácil a gente largar o que ele já colocou na nossa vida, ainda mesmo sem a gente merecer.
Eu costumo dizer lá em Brasília que o que respalda a vida de um homem de Deus, pastor, são as crianças. Porque elas que vão dar o segmento em tudo isso que a gente está vendo aqui. Isso que vocês fizeram, Tati, vocês fizeram aqui com elas. Vocês estão priorizando a vida de Deus nelas. Para que elas possam amanhã alcançar isso que vocês alcançaram quando vocês dançaram ontem de uma forma tão poderosa. Porque muita gente não entende que até mesmo nessa situação e na dança, Deus fala com a gente poderosamente. Eu já ouvi aquela música milhões de vezes, já cantei de repente milhões de vezes, mas eu nunca fui ministrado como eu fui ministrado ontem através daquela música. Porque vocês priorizaram isso. Vocês se consagraram a isso. Hoje eu estava na mesa com o meu pastor de manhã, a gente estava tomando café antes de vir para cá, e o que eu falei, o pastor Rogério falou aqui. Priorizar, a gente não pode priorizar se nós não renunciarmos. E para priorizar você tem que renunciar. Por isso que eu vim aqui. Eu renunciei muita coisa para estar aqui hoje, mas isso não é uma glória que é minha, porque aquele que me trouxe aqui, aquele que me formou, aquele que me tirou do lamaçal do lodo do pecado, ele foi fiel e ele é fiel e me guardou e me trouxe aqui em vida e me trouxe aqui com amor, porque ele é o meu amor. Não existe outro amor nesse mundo maior do que o meu amor por Jesus. Não existe um outro amor no mundo, porque eu chamo ele de meu amor. Eu tenho uma filha, Brenda, eu sou vovô, nasceu o nenenzinho dela agora em dia 19 de julho. E eu não chamo ela de filha, e nem ela me chama de pai, ela me chama de vida, e eu chamo ela de vida. E minha filha, ela é a forma mais linda do amor de Deus na minha vida, porque ela confia no Pai que ela tem. E como é bom a gente confiar no Pai. Quem confia no Pai, levanta sua mão aí, diga obrigado, Jesus. Amém, queridos. Queria fazer essa introdução antes de estar aqui agradecendo meu pastor Rodrigo, a Fran, que me atura na casa lá. Eu dou trabalho pra caramba e eu estou muito feliz de estar aqui. Como falou o pastor Rogério, ano que vem, se ele me chamar, eu venho de novo, porque eu sou obediente, irmão. Pensa num pastor obediente, sou eu. Quero fazer menção também ao Ministério de Louvor da Getsemane. Getsemane, né? E todo pastor gosta de chegar nessa hora com a igreja com o coração molinho. Vocês deixaram a gente molinho. Porque vocês priorizaram a graça de Deus para estar aqui. Amém? E como é maravilhoso a gente fazer a vontade dEle, sabendo que a gente está fazendo aquilo não por nós, mas é por Ele, porque tudo é sobre Ele. Amém? E vamos para a palavra. Quero falar algo nessa noite muito importante sobre prioridade. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 10. Rapaz, o mistério é água de coco mesmo. Eu estou com pouca fé. Meu Deus, eu achei que era uma aguinha, mas é um negócio... É formidável esse negócio de vir para Minas. Eu vou vir mais vezes, viu? Pode chamar o pastor, vocês aí que estão... Entendeu? Pode convidar, que negócio maravilhoso. Hidrata a gente. É coisa de Deus esse mistério aqui. Aleluia. Lucas 10, 38. Amém? Todos acharam aí? E diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. A certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te louvamos aqui nesse lugar, te agradecemos a tua presença, te agradecemos pelos louvores que foram ministrados, te agradecemos pelas apresentações das crianças, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai, mas debaixo da tua graça. Te peço agora, Deus, para que o Senhor venha nos ajudar a pregar, Pai. O Senhor venha nos ajudar a falar do teu amor, ó Deus. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Eu quero, Deus amado, me debruçar aqui, te pedir para que o Senhor arranque tudo que é de mim, Deus, e que não seja seu, mas que venha o teu Espírito, a tua palavra, e nos complete aqui o gozo, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Aleluia. Queridos, essa palavra é muito conhecida de Marta e Maria. E muitas vezes nós somos mais Marta do que Maria. Na maioria das vezes. Porque a gente anda tão atarefado, a gente anda tão cheio de sofismas, e a gente anda com tantas situações onde a gente não traz relevância na palavra de Deus, pastor. E a gente perde o foco porque a gente acha que a gente pode até mesmo ludibriar a Deus. A gente quer incitar a Deus a fazer ele entender que a forma como que Marta falou com Jesus é a mais certa do que a forma como Maria estava com Jesus. E não é assim. Não é assim. Como eu falei para vocês, eu vim de Brasília para cá e eu vim por uma prioridade, para falar do amor de Deus para nós. Eu vim com uma prioridade, para celebrar a unidade com o meu pastor, que eu já não via há muito tempo, mas que ele já tinha muita vontade que eu viesse. E eu vim, queridos, para ouvir a palavra de Deus desses homens que estavam aqui ministrando. Eu volto para Brasília com muita alegria do meu coração, muito ministrado. Coisas grandiosas explodiram dentro de mim, porque eu entendi onde é que nós devemos priorizar. Cada um de vocês aqui nessa noite, cada um de nós, estamos representando Maria, que parou para ouvir o Cristo vivo falar. Ontem nós chegamos aqui de manhã e aí o pastor todo preocupado comigo: pastor, nós temos que passar lá na igreja, porque nós vamos ter que limpar a igreja, que a gente vai ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. E ele com a barriga doendo aqui, que cortou, fez uma cirurgia. E esse homem não parou quieto um minuto, e ele andava com a mão na barriga aqui. Eu falei: vai cair a barriga, meu Deus, segura a barriga do meu pastor, não abre os pontos. Eu falei: Jesus, que mistério é esse? E ele trabalhando. E eu cheguei na porta e cadê o irmãozinho que estava lá ontem? Que ele estava limpando ali, pegando um saco de lixo lá. Ali, meu mestre estava ali, e eu já abracei ele, foi a primeira pessoa que eu já abracei ali, e a gente começou a trabalhar, foi: pastorzão, deixa eu te ajudar. E a gente veio limpando, e tinha cadeira aqui, tinha um monte de poeira por ali, e a gente começou a fazer isso. Enquanto nós estávamos fazendo aquilo, Deus estava falando no meu coração, porque a Bíblia fala que o zelo da tua casa me consome. Maria tinha zelo por uma coisa, de ouvir a palavra de Deus. Marta também não estava errada, ela estava fazendo os afazeres da casa. Mas diante disso, a gente fica entendendo que Marta, ela queria ser muito certinha nos detalhes.
Eu conheço um monte de gente que ela não está trabalhando na frente do patrão, mas quando o patrão chega, ela já chega logo e quer movimentar tudo para o patrão ver que ela está trabalhando. Maria estava com mais sede do que Marta. Nós cantamos aqui: dá-me de beber, pois tenho sede. A gente tem que vir para o culto com essa sede. Lá na nossa casa, quando a gente estiver botando a nossa roupa, nós já temos que chegar para vir para o culto e dizer: hoje Deus vai falar comigo. Hoje eu preciso ouvir a voz de Deus de uma forma sobrenatural. Quando Jesus chega naquela casa que Marta recebe, Jesus chega, a presença de Deus chegou naquele lugar, e ele tinha intimidade com todo mundo. Marta era a irmã mais velha de Maria e Lázaro. E a Bíblia fala que eles eram amigos de Cristo. Então Jesus, ele tinha intimidade naquele lugar. E como é bom a gente chegar com uma pessoa que a gente tem intimidade, que a gente tem carinho, que a gente tem afeto, e você abre a porta, ele está vindo para cá. Jesus está vindo para cá. Como a gente vem para cá e a gente recebe a ministração do louvor, fala assim: ele chegou. Oh, meu Deus do céu. Oh, queridos, quando ele chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega no ambiente, tudo se transforma. Não existe uma outra pessoa maior do que da presença de Cristo quando ele chega, que ela não envolve todo mundo e não transforma tudo. A gente tem que entender que essa prioridade, o que nós temos que fazer para nos mantermos de pé na casa do Senhor, ela tem que ser de renúncia. E renunciar dói. Renunciar dói muito, porque te arranca pedaço. Você tem que renunciar para estar diante de Cristo, o pecado. Não dá para você viver uma vida de pecado quando Cristo está perto. Não dá para você viver uma vida de pecado sem olhar para a cruz. E a cruz, ela movimenta o nosso coração, porque a gente sabe que aquele preço que foi pago foi um preço muito, nós nem conseguimos ali mensurar o quanto esse preço foi grande, para que hoje eu e você pudesse estar aqui. Eu conheço a história do pastor Rodrigo, da Fran, eles conhecem a minha história, das minhas perdas, e eu tive muitas perdas de 7 anos para cá, por eu ter priorizado Cristo. Ele me ajudou a passar por cima de muitas coisas dessas perdas. Em 7 anos eu perdi minha avó, perdi meu irmão e perdi meu pai, e em todos eles eu fiz o culto fúnebre deles. Perdi meu emprego. Não tinha nada que desabonasse meu emprego, para meu trabalho ali. E um pastor amigo meu falou assim: rapaz, Deus está falando que Ele vai te tirar desse lugar, porque Ele quer que você trabalhe na obra dEle, porque Ele vai te sustentar. Irmãos, não tinha nada que desabonasse a minha vida no meu emprego. Foram mandados 26 motoristas embora, e eu fui no bonde. E agora? A palavra estava lançada. O que você faz? Eu virei para minha esposa e falei: filha, Deus falou isso. E isso foi em maio. Você que em 2 meses Ele ia fazer um movimento e Ele ia me tirar de lá, e Deus ia cuidar de nós, ia cuidar de mim, ia sustentar minha vida. E uma coisa é você chegar e falar para uma pessoa, e outra coisa é você vivenciar isso na pele. Quando chegou que foram mandados esses motoristas tudo embora, e eu fui lá para fazer rescisão, eles me pagaram tudo,
Passei o tempo do seguro-desemprego, mas acabou. E aí? Pegava meu violão, ia lá para o quarto. Eu falei, agora é o Senhor. O Senhor prometeu. Mas eu não falava isso cobrando como Marta cobrou Jesus. Eu falava isso porque a Bíblia nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão tiradas? Vos serão? Pois foi isso que ele fez. Eu tinha uma conta para pagar no dia e eu não tinha nenhum dinheiro. Uma conta muito alta, pastor, sim, que era de água e de luz, e eu não tinha nenhum dinheiro. E quando eu perdi o emprego, o pastor Rogério hoje ele pregou sobre de manhã, que até mesmo as pessoas mais próximas da gente começariam a se levantar. E gente que comia na minha mesa, e eu falo isso não é para expor, nem para me colocar como um coitadinho, mas gente que comia na minha mesa, que estava todo domingo lá em casa, começou a falar mal de mim, começou a me chamar de vagabundo, chamando um pastor de vagabundo. E eu ministrava em Brasília, numa igreja, toda segunda-feira. E a pastora falou assim: estão falando de você, que você não tem moral nem para você cuidar da tua casa. Aí ela falou assim, mas Deus ouviu. E ela falou assim, mas não põe a mão, porque Ele vai cuidar de tudo. Irmãos, eu fui com o coração espedaçado, porque eu sabia quem era a pessoa. E estava na minha casa no domingo almoçando comigo, com o vagabundo. E eu falei com o Senhor, eu pegava um ônibus, 2 ônibus para chegar no lugar para ministrar. E eu falei com o Senhor, Deus fala comigo. E aí eu cheguei na igreja, peguei o violão, estava afinando o violão, e o pastor ele me viu, e ele falou assim, o que foi que seu coração está triste, filho? Eu falei, pastor, só ora por mim, estava tão abatido. E aí ele falou assim, até o final do culto Deus vai te abençoar, Deus vai chegar em você. Eu falei, amém. Comecei a tocar, ministrei uma música, ministrei 2. Quando eu ministro para a 3ª música, entrou uma mulher dentro da igreja. E essa mulher foi, e ela entrando, o Espírito Santo colocou bem forte no meu coração. Ela vai te abençoar. E aí, terminou o culto e tudo, o pastor chega e ele me vem falou assim, olha, uma irmã mandou te entregar um envelope, uma bênção. E eu falei assim, amém. Peguei o dinheiro, nem contei nem nada, botei no bolso. Como eu morava muito longe, eu tinha que ir ao banheiro para poder, como a viagem era grande, eu falei, vou logo no banheiro aqui para não ter que descer no meio do caminho, né? E ali, queridos, eu fui ao banheiro e fui contar o envelope. E era um bolo de nota de 100. Aí tinha 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, R$1.000. Falei, Deus, como é que alguém me dá R$1.000 no meio da igreja desse jeito? E ele falou, eu não vou cuidar de você, rapaz. Os passarinhos, as flores, os lírios, eu não cuido. E eu falei que eu ia cuidar. Só que aí tinha um outro problema. Esse ônibus que eu pegava, ele era o último ônibus da noite. E naquela semana eles estavam assaltando esse ônibus. Eu falei, hoje eles não roubam a minha bênção. Falei, meu Deus, e agora? Eu com esse tanto de dinheiro, como é que eu volto para casa? E aí eu botei o dinheiro dentro da meia. Eu falei, hoje eles não me pegam, meu Deus do céu. Fui para casa, pastor. Entrei dentro desse ônibus, ele demorou a passar. E a menina falou assim, e a menina começando a conversar lá dentro da cobradora. Rapaz, eles saltaram esse ônibus ontem, nesse mesmo horário. Eu falei, meu Deus, eu fui lá para o meio do ônibus e orando a Deus, falei, não, Deus, eles não podem me roubar hoje.
Irmão, você acha que vida de pastor é fácil, mas não é, querido. E aí o que acontece? A gente estava lá, né, no coisa, e foi chegando. E sempre eu ligava para minha esposa, para o meu filho, quando eu chegava muito tarde, meia-noite, quase 1 hora, e eu falava assim, eu morava na rua da parada, só que assim, casa, tipo 15 casas acima. E eu sempre falava assim, ó, quando eu chegar, fica aí fora para me ver. Não adianta nada, né? Mas fica aí para me ver. Depois você grita. E ali eu ligava e nada de atender, e eu ligava no zap e nada de ficar azulzinho, eles não viam a minha mensagem, e foi chegando a parada, foi chegando, eu falei, meu Deus do céu, que tribulação, Deus. Aí chegou a parada e eles não viram, é a rua escura, é a rua, eu falei, meu Deus, sai correndo. Corri, quando eu cheguei na porta da igreja, lá de casa, que eu destranquei, irmãos, que eu entrei dentro de casa, eu sentei no sofá e comecei a chorar. Me deu uma crise de choro, eu não sabia por quê, mas era o medo, a tensão e tudo. Porque a gente não está preparado para isso. A nossa fé é muito pouca. Maria, ela queria ter essa fé envolvente de Cristo, porque ela sabia que se ela ouvisse aquilo ia acrescentar na vida dela. Mas Marta estava preocupada com outras coisas. E como a gente se preocupa com outras coisas, pastor? Como nós nos preocupamos com outras coisas, como nós colocamos outras coisas maior do que Deus, maior do que o tempo de Deus. 10 minutos que eu conversei na mesa hoje com o pastor, nós estávamos quase chorando de falar de Deus. A gente tem que gastar esse tempo, que não é gastar, é ganhar esse tempo, para tudo quanto a gente for falar de Deus, que a gente fale. E aí eu peguei esse envelope e coloquei em cima da televisão e fui dormir. Aliás, na cabeceira da cama e fui dormir. No outro dia minha esposa falou assim, amor, que dinheiro é esse? Tipo assim, tu roubou aonde, né? Acho que ela pensou isso, né? Saiu daí sem nada. Tinha um monte de conta para pagar. Eu falei, aí ela falando comigo, eu meio acordado, meio dormindo, não sabia nem onde eu estava. Eu falei, dinheiro? Eu achei que eu estava sonhando, né? E eu falei, que dinheiro é esse? Eu falei assim, lembra quando eu te falei que Deus ia me tirar do emprego lá e tudo? Pois Ele falou que ia cuidar de nós. E está aqui. Aí a irmã, muito esperta, né, já pegou o dinheiro da água, da luz e pegou o restante, foi fazer o cabelo, foi fazer a unha. E eu falei, mas rapaz, não vai sobrar pro chapa aqui não? Que passou esse medo todo? O verdadeiro amor lança fora todo medo, queridos. E a partir desse dia eu perdi o medo, porque Deus sempre estava suprindo alguma coisa. Isso não aconteceu, não foi só uma vez. Sabe o que Deus falou para mim? Aqueles que comiam na mesa comigo, todos eles foram embora. Deus falou assim comigo, eu vou te dar novos amigos que vão cuidar de ti. E é assim que Ele faz. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus Cristo também amava muito. E o que acontece nesse contexto todo, nessa casa? Jesus fala para Marta, Marta, você está atarefada demais, você está ansiosa demais, você está fadigada demais. Quando a gente está desse jeito, queridos, nada fica bom. Nada fica bom. Porque você está preocupado em simplesmente colocar um peso, um jugo sobre outra pessoa, que não é seu. E muitos irmãos mais velhos, eles têm a tendência irritante de querer mandar na gente. Quem é irmão mais velho aí? Tem uns que faz bem assim, para dizer que não manda nos pequenos. Manda, não manda? A gente manda, eu sou mais velho. E nós podemos facilmente ver esse padrão de comportamento em Marta, a irmã mais velha de Lázaro. Ela estava acostumada a permanecer no controle da situação, não é assim? A gente quer conduzir aquilo da nossa forma, trazendo para a igreja, é desse jeito. Às vezes a gente não prioriza o que o pastor está fazendo, porque a gente quer que o pastor faça do nosso jeito.
Muitas vezes. E não é assim. Existe uma ordenança. Existe um pastor que cuida das ovelhas. E a Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu. Não o pastor que ouve a voz da ovelha e vai seguir a ovelha. Ele vai orientar a ovelha a não cair lá no abismo, a não cair lá no buraco. Pastor Rodrigo, a gente estava conversando hoje de manhã, eu falei assim, você tem uma grande responsabilidade. E que o povo tem que saber disso. Que o que ele mais quer, isso eu não perguntei para ele, mas eu falei, o que ele mais quer é conduzir vocês ao céu. Esse é o desejo do coração de todo pastor. De que todos conheçam a Cristo, de que todos se convertam a Cristo. Mas quem é que converte? Não é o pastor que te converte. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E quando a Bíblia fala aí de pregar o Evangelho, Deus manda a gente ir e pregar, mas quem vai fazer tudo vai ser o Espírito Santo. Quem vai convencer, quem vai colocar no teu coração, para que aquelas escamas dos olhos, como de Paulo, caíram, para que você possa ver, vai ser o Espírito Santo de Deus. Então, esse opróbrio, esse jugo pesado que a gente às vezes coloca sobre o pastor, a gente não está priorizando o reino de Deus. E é assim que eu enxergo. Diante das palavras do pastor David, do pastor Rogério hoje de manhã, eu colhi muitas coisas que vão ser um retrospecto muito grande na minha vida. O fato de Marta, Maria e Lázaro serem lembrados por sua hospitalidade e assume um significado extra quando aprendemos que essa virtude era um requisito da cultura judaica. Culturalmente, em outros lugares, a gente não vive como eles gostariam que nós vivêssemos. Eu estava falando com ele, quando eu fui lá para a Europa na viagem missionária, eu fui para Portugal, fui para a Espanha e fui para a França. Quando eu cheguei em Portugal, o pastor missionário lá, que a gente foi para a casa missionária, o pastor Daniel, ele falou algo para mim. Ele falou assim, olha, culturalmente, todos aqui, os pastores, eles servem o vinho para você. E ele me falou isso para que eu não tivesse, não escandalizasse e também não passasse por cima daquilo, porque e fosse discordial com eles. E queridos, ele te serve. Nós fomos almoçar, teve um culto de manhã na igreja batista lá, muito antiga, tradicional, e teve um culto de manhã. E nós fomos depois almoçar na casa do pastor. Muita gente, uma mesa bem grande. E a gente foi almoçar na casa dele. E ele mesmo serve. A prioridade dele de anfitrião é servir a todos com o melhor vinho que ele tem. E ele serviu o cálice e foi colocando os copinhos lá para cada um dos que estavam na mesa. Inclusive no meu lugar. E ele foi colocando vinho e o pessoal de lá, os pastores de lá, tudo tomando o cálice de vinho. E ali, quando ele foi colocando, que ele chegou perto de mim, o pastor já tinha falado, ele vai colocar para você, então você vê o que você vai fazer. Que o pastor falou assim, você não pode ser discordial. Eu falei, não, beleza. Aí quando ele veio colocar para mim, eu falei para ele, pastor, me desculpa, mas eu não bebo vinho, eu não bebo. Aí ele falou assim, mas ele se espantou, né? Porque todo mundo tinha recebido. E ele tá beleza. Aí ele foi passando pro pessoal e tudo. Aí depois ele chegou para mim e falou assim, eu fui servir lá, você não quis o vinho e tudo. Aí ele falou, mas por quê? E eu já estava preparado com essa resposta, porque o pastor já tinha me falado. Falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui.
Olha só, eu não recebi o vinho que o Senhor me deu, não foi por ser discordial, não foi porque eu sou uma pessoa metida ou soberba. Eu vou te contar uma história. E 30 anos atrás, eu bebia muito. Muito, muito. Muito, muito. Muito mesmo, como vocês estão pensando. Eu bebia pra caramba. E aí eu falei com ele, eu bebia muito, pastor. E todas as vezes que eu bebia era para que eu tivesse coragem de fazer alguma coisa. E isso me fazia mal, porque depois que as coisas aconteciam, era um zomba-zomba sobre minha vida. Rapaz, estava bêbado, estava caído na rua. E aí um dia, eu falei com o Senhor, a partir de hoje eu nunca mais boto uma gota de álcool na boca. E isso tem 35 anos que eu parei de beber. Aí eu falei assim, se eu bebesse, o Senhor ia ter um problema muito grande, que eu ia beber suas garrafas de vinho do Porto todas. E aí o Senhor ia me mandar embora daqui, porque eu tinha acabado com sua adega. Aí eu falei assim, eu fiz um voto com Deus, de que eu nunca mais eu botaria uma gota de álcool na boca. E para a honra e glória do Senhor, tem mais de 30 anos que eu nunca mais bebi. Porque eu priorizei aquele a quem morreu por mim. Eu priorizei para que eu não pudesse mais ser um homem sem moral. E como é ruim o homem não ter moral. O homem andar na rua e os outros apontando, como muitas vezes a gente aponta. Como muitas vezes entra um bêbado na igreja e a gente não sabe o que faz com ele. Se a gente bota para fora ou se a gente põe ele para sentar. Priorizar, queridos, tem que se renunciar. Eu não sei o que eu seria, o que eu faria sem Cristo na minha vida. Eu não sei. Eu não sei se eu estava vivo ainda se eu não tivesse aceitado a Cristo. Aliás, Ele que me aceitou. Ele que me resgatou. Maria sabia quem era Cristo. Marta achava que sabia quem era Cristo. Marta duvidava de Cristo. Maria, ela tinha a fé totalmente alicerçada em Cristo. Como eu falei, muitas vezes nós somos Marta. Muitas vezes a gente abre mão de servir a Cristo para fazer a vontade do mundo, para fazer o que mais nos apraz, para fazer aquilo que é mais fácil. Eu conheço a Cristo e Ele me conhece. Sabe uma coisa que eu peço para o Senhor? É que eu não venha simplesmente ouvir, mas que eu venha ver. Eu não sei o que Paulo e Silas viram. Eu não sei o que João viu na ilha de Patmos, mas eles testemunharam com olhos. Eles não ouviram. Muitos de nós estamos acostumados a testemunhar testemunho dos outros, porque a gente só ouve. Mas a gente tem que participar na visão de Cristo. A gente tem que ver o que Cristo fez por nós. A gente tem que ver Cristo transformando a nossa vida primeiro. Eu já sofri um AVC ministrando louvor, lá na Vida Nova. Pastor Marcelo falou que na terceira música ele não sabia nem o que eu estava falando, minha língua embolou. Minha língua estava torta e eu na hora não me percebi. Me veio uma dor muito grande na cabeça e terminou o culto. Falei, pastor, eu vou embora, não estou me sentindo bem. Quando eu cheguei, meu tio me levou no hospital, pressão de 22 por não sei tanto. O médico foi, me deu um Dramin lá e mandou voltar para casa. Aí o pastor Marcelo foi no outro dia me visitar. Quando eu cheguei lá, minha língua estava dormente, minha boca não estava torta, mas minha língua estava torta. Falei assim, vamos no hospital. Cheguei no hospital, o doutor falou assim, você teve um AVC, cara.
vai ficar aqui uns 9 dias aqui. E ali ficamos. E eu fui fazer um exame de carótida, um monte de exame. Ele falou, rapaz, fizemos todo tipo de exame em você. Isso ele passou um dia todo sem ir lá no quarto. E eu já estava esperando assim uma notícia ruim. E ele chegou e falou assim, olha, como tua pressão subiu desse jeito? Você deve estar com alguma coisa entupida. E fez o exame, virou de cabeça para baixo e não achou nada. E ele falou assim, rapaz, nem na carótida aqui não tem nada, senhor. E eu falei assim, poxa, o que está acontecendo comigo, Deus? Ia ter o aniversário da igreja igual aqui, e eu ia ministrar tipo uns 3 dias antes, né? Aliás, uma semana antes. E eu fiquei naquela, chamei um outro amigo meu para estar ministrando, e lá no dia do encerramento da festa, Deus me liberou para poder ir para casa. Só que eu estava muito emocionado, porque Deus tinha me tirado de um lugar muito terrível. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Porque vale a pena esperar em Deus. Vale a pena depender de Deus. Nada do que a gente faz é muito. É tão pouco para aquilo que Deus fez por nós. Tão pouco. Quando Marta ela chega e ela encontra Cristo daquela forma, ela fala para ele, você não vai falar nada não? Olha aí, eu estou aqui me matando e Maria aí desse jeito, nessa folgada. Rapaz, hoje é domingo, tem que fazer comida, manda ela vir me ajudar. Ele fala, rapaz, você está fadigada, você está cansada, o que é que você tem? Você está atribulada? Ela falou assim, rapaz, ela escolheu a melhor parte. Vai descansar a tua mente. E Marta não deve ter ficado boa com Jesus não, viu, queridos? Marta não deve ter ficado não, porque a gente manda, né? A gente acha que manda. Então, a gente tira algumas lições de vida nisso, né? E Marta, ela tinha algumas coisas, ela esperava que os outros concordassem com as prioridades dela. Preocupava-se excessivamente com os detalhes. E tendia a lamentar-se quando os esforços não eram reconhecidos. É meio parecido com a gente, né? Rapaz, eu trabalhei tanto aqui na igreja, o pastor nem falou um obrigado para mim, moço. Eu limpei esse aquário ontem aqui, o baterista nem estava aqui, Jesus. E tinha poeira demais. O baterista nem falou assim, ô pastor, obrigado. Cadeira. Mas é aqui do coração da gente que é mais fácil eu falar e é mais fácil eu fazer. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para fazer e terminar. Amém? Ele é fiel, queridos. Jesus não desperdiça sofrimento. Ele sabe de tudo, todos os seus passos. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre ele vai ser. E para Deus mudar uma situação, é assim. Porque onde Cristo passa, tudo se transforma. A Bíblia nos fala sobre a mulher adúltera. E aí o que acontece? Aquela mulher estava condenada à morte, amém? Amém? Ela estava condenada à morte. E aí aquele bando de incircuncisos, ele chega para Jesus e quer pegar Jesus numa pegadinha e fala assim, ó, mestre, essa mulher foi pegando adultério. Na lei de Moisés, nós temos que apedrejar ela. O que o senhor fala? E a Bíblia fala que Jesus está ali riscando o chão, né, enquanto eles estão falando. E ali o que acontece? Ele estava esperando uma resposta do mestre. E Jesus, ele, por amor a nós, Jesus, ele ama a justiça, porque ele é justo. E ali ele riscando no chão, ele vira, falou, beleza. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Eu costumo dizer que era igual naqueles joguinhos que a gente jogava de videogame antigamente, né? De Street Fighter. Você ia apanhando e o life vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Cada pedra que caía era um life daquela mulher que subia. Cada pedra que caía, ela ia recebendo vida, e vida de Deus. Ao ponto que cai a última pedra. E aí Jesus fala: ei, cadê os que te acusam? Ela fala: eles já não estão mais aqui. Aí ele fala: se eles não te acusam, nem eu te acuso. Mas vai e não peques. Mas vai e não peques. Porque Ele é o dono e Ele é que transforma todas as coisas. Transforma a morte em vida. Tira a tristeza e dá alegria. Renova a nossa vida e esperança, porque Ele é Deus. Não porque eu sou bonzinho, não porque você é bonzinho, porque Ele é Deus. E a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos. Já pensou, gente? Que palavra forte essa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A gente não merecia estar aqui. A gente não merecia estar aqui celebrando mais 11 anos da igreja, da comunidade Batista Floramar. A gente, há tempos atrás, a gente estava da porta para fora, numa vida desgraçada, numa vida terrível. Mas Ele abriu as portas para que Ele pudesse, para que pudesse a esperança de novo, para que pudesse a visão de Deus de novo, para que pudesse o amor de Deus de novo ser transformador na nossa vida. Para que a gente pudesse passar para outras pessoas, porque o amor de Cristo, quando a Bíblia fala que o cálice transborda, se o cálice transbordar aqui, como foi dito hoje, pastor, falando sobre a água suja no fundo, e aquilo foi maravilhoso, a água estava toda suja de barro no fundo aqui, e se você encher de água nova, a água do Espírito, ela vai transbordar e vai molhar o seu pé, 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 e você vai entender que foi Cristo quem fez isso. E o cálice transborda, e tudo novo se faz. Não é só essa palavra de Marta e Maria, que ela é confrontadora para nós, mas teve muitas outras. E tem gente que atrapalha a bênção chegar na gente, queridos. Tem gente que não quer que a bênção chegue para a gente. Naquela mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. A mulher já tinha gastado todo o dinheiro dela. Todo o dinheiro dela, sangrava há 12 anos ali. Imagina como estava a situação dessa mulher, anêmica, doente, sem dinheiro. E a Bíblia fala que ela rompe a multidão, não sei nem como ela chegou, mas ela rompeu a multidão porque ela ouviu falar que Cristo estava passando ali. E uma das prioridades que a gente tem é buscar Cristo em todos os momentos da nossa vida. E ela rompeu, e sem força gritando, vem os que não querem ajudar os discípulos. Falei, ela está atrapalhando o negócio aqui, rapaz. Manda essa mulher calar. O que ela tem? E aí ela chega, ela começa a romper. E a Bíblia fala que ela toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus, de uma forma espantosa, vira para os discípulos e fala: ei, quem me tocou? Aí Pedro, né? Os outros discípulos falam: Jesus, você está de brincadeira, né? Olha o tanto de gente aqui te apertando, o Senhor vem perguntar quem me tocou? Quem te tocou? Aí ele falou assim: não, rapaz, você não está entendendo, eu fui tocado diferente, porque saiu virtude de mim, saiu vida de mim para ela. E quando Cristo ele faz isso, quando a gente está ministrando louvor, sai vida de Cristo para nós, e nos restaura e nos cura. Por que eu priorizo a Cristo na minha vida? Porque Ele é o amor da minha vida. Por que eu priorizo Cristo na minha vida? Porque Ele é a única pessoa que eu sei que nunca vai me largar. Ele nunca vai me desamparar. Ainda que o seu pai, que sua mãe te desamparem, Ele nunca vai abrir mão de você, pastor.
Ainda que a sua mãe ou o seu pai te desampara. Por quê? Porque Ele é o amor. O verdadeiro amor. O Verbo se fez carne. Ele é o verdadeiro amor. Aí 2 anos atrás, pastor Paulinho infarta. Meu Deus, pastor, o senhor também é cheio de bicheira. Pastor Paulinho infarta. Fui dormir na casa da minha mãe e eu dormia sentado, porque eu não estava conseguindo. Eu não senti dor no peito, não senti nada. Eu sentia, minhas pernas estavam inchadas e uma fadiga. E eu estava conversando, cadê o meu irmãozinho que estava aqui hoje? Ele trouxe um remédio dele, meu Deus, esqueci meu remédio lá, cadê ele? Tá aí não? Mas ele veio de manhã, ele falou assim, domingo eu vou levar o remédio. E aí eu cheguei, estava limpando aqui ontem com ele, e ele falou assim, pastor, eu infartei. Foi, tu infartou? Também infartei, rapaz, foi prazer, meu nome é Infarto. E ele é mesmo, pastor. Eu falei, eu infartei. Falei, tem quanto tempo, pastor? Eu infartei tem 2 anos. Ele falou, não, o meu foi recente, foi 5 meses atrás. E ele falou, a gente conversando ali e tudo, né? E eu pensando, meu Deus, falou infarto, eu esqueci um remédio meu lá em Brasília. Como é que eu vou fazer agora, hein? Aí ele falou assim, pastor, o senhor toma muito remédio, né? Eu falei assim, toma, meu filho. Foi qual o remédio que você toma? Eu falei, fui falando, ele foi falando dele, esse eu tomo, esse eu não tomo, esse eu tomo, esse eu tomo, esse eu tomo e esse eu tomo. Falei, rapaz, nós tomamos um monte de coisa, né? Aí ele virou para mim e falou bem assim, pois é, pastor, mas o médico trocou um remédio que eu tomava e eu não tomo mais, ele botou um outro remédio que é mais caro, mas esse está dando certo. Eu falei, pois é. Ele falou assim, eu falei, qual você tomava? Ele, Valsartana 160. Eu falei, você não toma mais não? Ele falou assim, não. Eu falei, então traz para mim que eu tomo. Olha o cuidado de Deus, queridos. Eu saí de Brasília, priorizei de estar aqui, Deus cuidou de mim aqui me dando remédio. Ele é lindo, queridos. Ele ia deixar eu morrer de novo aqui? Não, ele vai me dar um remedinho. Ele é o Deus da cura, usa os homens também, né? Usa os médicos também, glória a Deus, aleluia. E nessa que eu estou infartado lá, cheguei e fui para a UPA. Aqui, acho que é só em Brasília que a UPA é cheia, né? Aqui em Bergana não, aqui está tudo certo, né? Cheguei lá, rapaz, e eu cheguei lá, era 9 horas da manhã, foi ser atendido lá para as 11 horas da noite. Aí quando chegou lá naquele lugar, rapaz, eu fui lá, a médica falou, o que você está sentindo? Eu falei, sentindo isso, estou meio afadigado. E ela falou, deixa eu ver isso aqui, sua pressão. Aí o cara da triagem foi medir a pressão, estava 19, portanto. Eu falei, rapaz, você é novo desse jeito com essa pressão. Correu lá na doutora, a doutora pediu um eletro. Ela me chamou lá dentro e falou, nós vamos fazer aqui um exame que eu acho que você está infartando. Eu falei, é mesmo? Nunca infartei, doutor, como é que é isso? Ela falou, você está infartando. Mas vamos tirar a prova. Aí foi te fazer um exame lá de enzima lá que dá se o cara infartou ou não. Ela falou assim, você infartou. E você vai ficar aqui para a gente fazer o cateterismo, fazer os negócios aqui. Eu falei, é mesmo? E já comecei, sabe aquele gelo que dá assim? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu fui para uma salinha lá para tomar medicação. Quando eu cheguei lá, tinha um amigo meu com a mãe dele, de quase 80 anos. E ela estava uma semana lá e não descobria nada do que estava com ela. Aí ele falou, pastor, isso aqui. Eu falei, rapaz, o que está fazendo aqui? Eu falei, não, disseram que eu infartei, eu estou aqui esperando ser atendido aqui. Mandaram vir para medicar. Aí eu cheguei e falei assim, olha só. Aí Deus estava lotado. Uns velhos que tinham dado uma parada cardíaca, um monte de gente assim, na cama, na maca, e aquele caos assim, e eu em pé, né? Aí eu sentei numa cadeira lá, começaram a medicar. Antes de medicar, aí Deus falou assim, ora por eles, na enfermaria. E eu sempre ando com o meu óleozinho, né, de unção. E na minha bolsa nesse dia estava lá. E falei assim, ora por eles. Irmãos, tinha um monte de gente que estava lá. Eu fiz uma oração simples. Peguei o óleo, ungi a mão de todo mundo, pedi lá os enfermeiros, posso orar para o pessoal? Pode. Ungi a mão, comecei a orar. Só orei, só li o Salmo 23 e orei. Deus, tira esse povo daqui.
muitos cansados, tinha gente com 23 dias que estavam lá. Tira esse povo daqui. Tira esse cansaço deles. E tá. A senhorinha, ela não ia ser atendida no dia. Daqui a pouco chega o filho dela: pastor, minha mãe vai ser transferida para o HUB, que vão fazer um exame nela agora. Aí tá, chegou, tinha um velho que tinha dado 3 paradas cardíacas. Eu achei que ele estava morto, que ele estava com o lençol já em cima. Eu falei: meu Deus, que tribulação é isso aqui, Deus. Ele vai morrer do meu lado aqui. Eu já estava agoniado, né? E ali, quando chegou, rapaz, ele estava lá naquele lugar e eu comecei a orar. Aí, 2 horas depois, a velhinha foi lá fazer... Desculpa, velhinha. A senhorinha foi lá fazer o exame e voltou. Quando ela voltou, aí o filho dela todo feliz: pastor, minha mãe teve alta, ela não tem nada. Foi, glória a Deus, aleluia. Aí o outro senhorzinho que estava lá, que teve 3 paradas cardíacas: pastor, marcaram o exame do meu pai, levaram para o HUB também. A senhorinha que estava lá atrás recebeu alta, outro recebeu alta, outro recebeu alta. Eu falei assim: tá bom, Jesus, e eu? Aí eu falei, ele falou: não. E ali os médicos começaram a vir, o potássio lá embaixo, e começaram... Só potássio eu tomava 6 horas de potássio por dia. Eu falei: rapaz, eu tô podre mesmo, eu tô ruim. Aí as enfermeiras lá chegou e me passaram de uma enfermaria para outra. Aí, irmãos, nessa outra enfermaria, meu Deus do céu, Deus me deixou 13 dias naquele lugar. 13 dias eu preguei para aquele povo todos os dias, porque lá não podia entrar ninguém. Então Deus estava usando uma forma de ir lá para anunciar a palavra dele. Aí meu filho ia para lá, eu falei assim: filho, traz o violão. Aí eu já estava doido da cabeça também, falei: vamos fazer culto aqui? Aí as enfermeiras crentes também doidas falaram assim: não, vamos sim. Falei: então vamos, 4 horas da manhã. Rapaz, o meu lugar de enfermaria, os médicos vinham brigar, porque encheu a enfermaria da gente de gente que estava doente. E eu comecei lá, e o senhorzinho que estava lá, aquele que eu falei que estava morto, vivo, ele chegou lá no canto: pastor, o senhor aqui? Eu falei: glória a Deus, o senhor também está? Ele falou: tô, pastor, amanhã eu vou fazer está marcado para fazer o cateterinho. Eu falei assim: antes de mim, eu cheguei primeiro que você. Ele falou: já vai sair. Ele eu falei: Deus é bom. Ele falou: pastor, vamos cantar. Eu falei: vamos, porque ele vive, posso crer no ar. E eu peguei o violão e comecei a cantar: porque ele vive, temor não há. Eu falei: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vocês cantem agora, eu queria ver vocês cantando lá dentro, lá daquele mistério lá. Irmãos, eu criei uma fé tão grande, que eu já estava apaixonado pelo hospital, não queria mais ir embora. E eu falei: Jesus, pastor, eu já estou acabando esse mistério aqui. Falei: Jesus, o que o senhor quer? Jesus deu a senha. Jesus deu a senha. Jesus deu a senha. A senha é para onde ele te mandar ir, você ir. Irmão, você sabe qual é um dos meus maiores chamados? E eu não entendi o porquê que em 7 anos eu tive que fazer 3 cultos fúnebres. Acho que os outros olham para mim e falam assim: tu é cara de coveiro. Lá em Brasília, os caras: pastor, meu tio morreu, dá para o senhor vir aqui? Pastor, minha avó morreu, dá para o senhor vir aqui? No dia dos pais, moço, meus filhos lá almoçando comigo. Aí um irmão: boy, tu tá onde? Eu falei: rapaz, eu estou na casa da minha mãe. Ô, boy, meu sogro morreu, dá para você ir lá no cemitério hoje comigo? Eu falei: que hora eu enterro? Ele falou: 3 horas. Eu falei: minha filha acabou de chegar aqui com meu netinho, mano, não tem como. Você sabe por quê, queridos? Não é porque a gente é melhor do que ninguém. Deixa eu falar uma coisa. É isso que eu estou falando, não é porque é brincadeira, mas é coisas que acontecem na vida da gente por a gente priorizar Cristo. E as coisas os leques vão se abrindo. E aí o que acontece diante disso? Todo mundo aqui, e Deus me trouxe para cá, ainda vai cumprir uma obra amanhã. E essa obra é só minha e dele. Não tem participação da igreja. Tem participação do meu pastor, que ele foi o canal de bênção, e eu estou falando isso para ele agora. O canal de bênção para que Deus me trouxesse para cá.
Eu tenho uma dívida de amor com uma pessoa aqui em BH, que é um rapaz que trabalhava comigo lá em Brasília. E ele saiu totalmente tretado mesmo comigo, com raiva de mim, com ódio de mim. E Deus falou para mim, para quando eu chegasse em BH, eu procurasse ele e pedisse perdão. E amanhã, se Deus quiser, eu vou lá pedir perdão para ele. Não porque eu fiz algo para ele, porque a Bíblia ela me coloca que nós somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus. Eu tenho que buscar o perdão, porque eu preciso ser perdoado por ele. A mágoa está no coração dele. Eu vim para abraçá-lo e dizer que eu amo ele em Cristo Jesus. E se Deus quiser, vai dar certo, irmãos. Sabe? Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas a obra vai completar quando eu abraçar ele. A prioridade que eu coloquei de viver a vida de Cristo foi isso. Continuando o meu opróbrio dentro daquele hospital, já estou encerrando aqui. O que aconteceu? Chegou um rapaz de 38 anos lá, um cara roqueiro, bonito cara, pensa no cabo bonito, um galegão assim de cabelo, aqueles que toca rock que tem uns cabelos bem grandão. O cara tinha 36 anos, o cara teve um infarto agudo, brabo, porque envolvido, né, com droga e tudo, aquela coisada toda, o cara passou mal. E ele era muito... Lá todo mundo fica estranho, né, irmãos? Eles dão aquelas camisolonas que você veste lá, e o pai dele não tinha levado a roupa dele, e ele estava muito engraçado, porque ele estava de bota com aquela roupa. Rapaz, tu é bonito lá no mundo, mas aqui tu está muito feio. Manda seu pai trazer uma roupa para você que... E assim, o cara bem, sabe? E aí ele chegava, porque ele, como ele estava na... Como é que fala? Abstinência. E ele colocava o lençol em cima dele e ficava todo dia com o lençol coberto. Quando o senhorzinho lá falou assim, pastor, vamos fazer um culto? Aí eu falei assim, aí eu perguntei para o pessoal, né? Gente, eu posso fazer uma oração aqui? Aí o senhorzinho falou assim, não, pode, a irmã pode. O outro, aí ele foi o primeiro a levantar, ô pastor, ora por mim. E era um cara que, assim, bem do mundo mesmo. E tinha um senhorzinho, para não falar velhinho, um senhorzinho do lado, que eu falei, posso fazer uma oração por você? Ele virou para mim e falou assim, não, quero oração não. Eu falei, meu Deus do céu, o velho com os dois rins parados, com o coração parado, e o velho não quer oração. Aí eu falei, você quer que eu faça o quê, irmão? Eu vou orar? Pastor Efraim, ele estava pior que todo mundo lá, gente. Como é que uma pessoa que não quer oração quando está com o pé na cova, indo para a cidade do pé junto? E eu falei assim, beleza, mas eu vou orar por todo mundo aqui. E aí eu comecei a orar, e orei por esse rapaz. No outro dia o senhorzinho que não queria oração pediu a esposa dele para trazer uma Bíblia. E ali a gente começou a fazer culto. Todos os dias eu fazia culto. E o povo foi indo embora. E eu falei, Jesus, e eu aqui, olha para mim, Deus. E o povo indo embora. Saiu o meu cateterismo. E eu fui fazer o cateterismo, nunca tinha feito. Fui fazer o cateterismo, tudo, fiz aqui no pulso, tarará, acharam a veia que estava entupido. Marcaram a angioplastia. Irmão, você já teve medo de morrer? Quem já teve medo de morrer? Quem tem medo de morrer? Todo mundo tem, gente, deixa de besteira, então não tem medo de morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ei, né? Não é assim? Hã? Ninguém quer morrer, irmão. Bonito foi Elias e Enoque que subiu para não viu a morte. Eita glória! Não é não, meu pastor? Bonito é Enoque e Elias que subiu na carruagem de fogo, que coisa linda. Mas irmãos, é assim que funciona. E na hora eu falei assim, Deus, na hora que tu vai para aquele quarto lá, para aquela cama lá, e os caras falaram, hoje é o dia da sua angioplastia, vamos colocar o stent em você. E já era ruim porque não dava para fazer mais pelo pulso. Aí o cara falou assim, vamos ter que fazer pela virilha. Eu falei, meu Deus do céu, só está complicando meu lado, Deus. E aí eu fui, queridos. Fui para aquela mesa. Aí quando estava só eu e os médicos, antes deles começar, podemos começar, Paulo?
Aí eu, posso orar por vocês? Com o olho aberto, outro fechado assim. Eles, pode. Porque na hora bateu um medo de morrer, de não voltar, irmãos. Ô, irmãos, eu orei na fé, mas eu orei e falei assim, Deus, será que é hoje mesmo que vai acabar? Será que esse mistério vai acabar hoje, Deus? Me ajuda, Jesus. Aí ele falou assim, amém. Aí falou, Deus abençoe esses homens que estão aqui. O Senhor formou eles para que eles pudessem estar aqui, Deus. O Senhor deu sabedoria, então, Deus, que dê tudo certo. Abençoa eles, coloca teus anjos aqui, me ajuda. E eu estava lá na mesa, e a mesa pequenininha, né? Aí eles falaram assim, podemos começar, Paulo? Eu falei assim, amém, amém, vamos começar. Aí eu botei meus braços assim para cima, e eles falaram assim, o senhor vai sentir uma picadinha aqui na virilha e tudo. Aí tá bom. E eu ali no meu, na minha mente, eu falei, eu orando a Deus, falei, vou me consertar logo com ele, que vai que, né? Vai que não dá. E aí eu já vou estar, quando eu abrir o olho, eu já vou estar lá na glória com ele, aleluia. E ali eu cheguei e eles começaram a fazer, e veio uma canção no meu coração. E eu comecei a cantar, creio que tu és a cura, creio que... Ajuda o pastor, gente. Aí, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quando eu cantei essa música, irmãos, ele enfiou a agulha lá no coisa, deu a espetada. Parece que podia arrancar também minha cintura para baixo, porque eu já não sentia mais nada. E me trouxe uma paz que não era, a paz que excede todo o entendimento, ela existe, irmão. E estava naquele lugar porque os médicos todos foram envolvidos por isso. Eu, no meu pensamento, eu não cantava mais, mas eu cantava aqui, ficava balbuciando, aquilo que aconteceu. Quando os médicos chegaram, eles não estavam achando a veia entupida mais. E ele falou, Paulo, você vai sentir um incômodozinho aqui no cantinho da bacia, é onde a gente tem que passar o coisa. Eu falei, vai, arrocha, mano, já estamos aqui, vai. Ele botou aquele negócio, e aí deu uma espetada, mas depois passou. Aí o médico falou, achamos. Eu falei, glória a Deus. Quando ele falou, achamos, o outro médico gritou lá, achamos, Deus é bom e o diabo não presta. Eu falei, os médicos tudo está crente agora, aleluia. O medo foi embora, querido. O medo foi embora na hora. Eu falei, Jesus, você está aqui, eu sinto tua presença. Por que eu falo isso, queridos? Porque priorizar o Senhor é viver em novidade de vida com Ele todos os dias. É difícil, mas é possível. Diga para o teu irmão, é possível viver novidade de vida com Ele. Porque Ele é a vida, Ele é a própria vida. E ali, irmãos, fizeram. O cara já chegou, corre lá e traz a mola, vamos encher esse homem de mola aqui, vamos lá. Acharam a mola, o estente botou lá na veia e tudo. Irmãos, meu batimento estava 45. Quando colocou a mola, pastor, a bicha foi para 70 e eu fiquei parecendo um super-homem já ligado. Sabe quando você fica ligado? Tomei um Red Bull assim, já fiquei, e o sangue começa a fluir, e eu sentindo vida em mim, sentindo a vida voltando de novo. Eu falei, meu Deus, mas eu tive que passar pelo processo. E o processo, ele é na obediência, irmãos. É na renúncia. Olha o tanto de coisa que eu falei. Eu não falei de mim, eu falei sobre o que Ele fez em mim. Não acabou. Quando eu saí da sala, fui para a sala de recuperação. E ali eu vi Deus agindo de uma forma poderosíssima. Quando eu estava na sala, antes de preparar, eu fechei meus olhos e eu vi um demônio. E era muito feio. E ele ria, zombava da minha cara antes da cirurgia. E aí, quando cheguei lá, uma mocinha, uma das enfermeiras que estavam lá cuidando de mim,
falou assim, nossa, eu estou muito ruim, estou muito bichadinha aqui e tudo. E eu ouvindo elas falando de longe, né? Aí Deus falou assim, ora por ela. Falei, mas Jesus, eu deitado na cama lá, eu falei, como é que eu vou orar por ela? Nem estou vendo ela. Mas você ouviu, né? Você está ligado, né? Você ouviu. Ora por ela. Já estou aqui mesmo. Eu falei, quem é que está bichadinha aí? Aí a menina falou assim, o senhor está ouvindo aí? Eu falei, você falou alto, eu ouvi. Aí ela falou assim, não, sou eu. Eu falei, o que você tem, filha? Ela falou, tem 35 dias que eu não paro de sangrar. Eu falei, meu Deus. Aí Jesus me levou no texto da mulher do fluxo de sangue. Fala para ela a minha história. E eu cheguei e falei assim, filha, você conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Eu falei, posso orar por você? Ela pode. Aí ela veio para perto da cama aqui e a outra enfermeira foi para lá. Aí eu falei, posso orar por você? E comecei a conversar com ela. Eu falei, você conhece essa história? Ela falou, não. Eu falei, pois é. Tinha uma mulher que ela sangrava 12 anos e tudo, e um dia ela teve um encontro com Cristo e Cristo sarou ela, taraná. E eu falei, falou assim, é mesmo? Eu falei, Deus vai te curar nesse dia hoje. Irmãos, eu estava muito crente naquele dia, meu Deus do céu. Eu estava cheio de Deus assim. Aí eu segurei na mão dela e comecei a orar. E a outra começou a interceder. Quando eu olhei, a outra já estava sapateando, ela era da Blair. Falei, o negócio aqui está forte hoje. E aí ela falou assim, pastor, aí eu olhei pela menina e falou, pastor, eu tenho que ir embora, mas obrigado pela oração, Deus vai abençoar, Deus vai tirar o senhor aqui e tudo, e foi embora. Aí ela falou assim, pastor, sabe quem é essa menina? Eu falei, não, conheci aqui agora. Ela falou assim, ela é a mais ateia, ela não acredita em Deus. Como é que o senhor conseguiu fazer a oração? Eu falei, não sei, filho, eu não sei nem porque que eu estou aqui ainda. Aí ela falou assim, ela veio, posso orar para o senhor? Eu falei, agora eu quero, venha. Agora ora para o pastor já gastou aqui a reserva dele, uai. E ela veio. Quando ela orou, irmãos, que ela botou a mão assim na minha cabeça, ela falou assim, olha, pastor, Deus me mostrou o diabo furioso contigo. E ele era muito feio, ele queria te matar agora. E era justamente o que eu tinha visto antes da cirurgia. Eu falei assim, eu vi, ele estava aqui, feio pra caramba. Aí ele falou assim, mas Deus falou que ele não ia ter vitória na sua vida, porque quem cuida de você, quem guarda você, é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. É Ele quem faz as coisas, é Ele quem transforma, é Ele quem muda caminhos, é Ele quem nos trouxe aqui nessa noite, para nos fazer entender que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele é o Deus de hoje, de ontem, de hoje, sempre vai ser. Jesus não perdeu o controle da sua vida. A mensagem que eu tinha que trazer é até aqui, queridos. Se eu falar mais alguma coisa, já não é mais do que o Espírito colocou sobre mim. Mas eu queria te pedir uma coisa nessa noite. Nunca olhe para trás. Nunca olhe para trás. Nunca olhe para o seu passado. Nunca ouçam as vozes que não são as vozes que você reconhece que é a voz de Deus. Porque a gente está acostumado a ouvir muitas outras vozes. E nenhuma dessas que você fala, que te julga, que te rebaixa, que te joga lá embaixo, é a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu estou muito grato de estar aqui. Eu sei que o Senhor vai completar a obra dele nesse lugar. E esse lugar vai ficar pequeno. Eu falei para o meu pastor hoje, falei, você sabe por que Deus vai fazer algo grande aqui na comunidade Batista Floramar? Porque você é um prioritário da obra de Deus. Pastor Marcelo é um prioritário da obra de Deus. A liderança dessa igreja tem que andar em comum acordo com o Senhor. Vocês têm que ajudar o pastor.
Jesus está voltando. A mensagem central disso tudo sobre essa primazia, essa prioridade, é que Jesus está voltando. E vai ser em breve. Meu irmão, se chamar você para ir no cemitério fazer a obra, vá. No hospital, vá. Porque muitos dos nossos que estão ministrando, eu falei aqui com o pastor, muitos dos nossos que estão ministrando hoje, se não tiver uma estrutura para ministrar, não vem. Se não tiver um fonezinho de ouvido, não vem. Se não tiver um instrumento bom para tocar, não vem. O amor de Deus é incondicional. O meu não, mas o amor dele sim. E que ele possa trazer, como a música fala, que ele possa trazer sobre nós a boa parte. A boa parte sempre vai ser a Cristo. Sempre vai ser por Ele. Porque é Ele quem move todas as coisas no nosso coração. Amém? E que isso possa ser uma verdade sobre nós. Que isso não venha a ser uma utopia. Que isso não venha a ser simplesmente morrer aqui no que nós conversamos sobre esse final de semana. Mas que isso seja um motivo de novidade de vida em abundância sobre nós. Amém, queridos? Muito obrigado pela receptividade. Meu pastor, muito obrigado pela honra de estar ministrando aqui na tua casa, na igreja. Muito obrigado porque o Senhor, Ele nos resgatou, Ele nos restaurou e Ele faz a vontade dEle. Porque a Bíblia nos diz assim, não é para a gente olhar para baixo, mas eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Aplauda o nome de Cristo. Obrigado, meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ministério de Louvor, vem para cá, Daniel. Queridos, enquanto o pastor estava ministrando aqui, algo muito forte no meu coração veio. Olha, nós só iremos experimentar ter essas experiências quando a gente largar tudo. Quando o pastor estava pregando aqui, esse largar tudo é continuar no emprego, é continuar com a sua família, é continuar dando o melhor, é continuar fazendo o melhor ainda, mas é você se entregar. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas, vivendo as coisas, com o coração 100% daquilo. Nós não estamos servindo o Senhor se entregando, é se entregar. É igual a Maria, é se entregar. Você pode fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esta noite, Senhor. Querido, eu quero que você agora comece a orar, a se entregar. Você precisa se entregar mesmo. Não são as coisas que nos definem, não são as notícias que nos definem, não são os acontecimentos que nos definem, as acusações que nos definem, não são os nossos sentimentos que nos definem, não são as opiniões alheias que nos definem. Queridos, não é a sua situação hoje que te define. Não é a situação na qual você está enfrentando hoje que te define. Enquanto o pastor estava pregando aqui, Deus foi falando no meu coração, quantas pessoas estão aqui hoje com o coração tão amargurado, São tantas perdas, e o pastor pregando aqui, falando de tantas perdas. O pastor Paulinho não falou, acho que nem 10% das coisas que têm acontecido na vida dele, nem 10%. Eu acho que ele fez isso porque quer voltar, então, porque tem muito mais para falar. Tem muito mais fonte aí, sabe, Luciano? Tem muito mais coisa para ele. Queridos, então ele foi falando aqui, e o Senhor falando comigo, olha, tem muitas pessoas que precisam ouvir isso.
sabe, voltar a sentir alegria em fazer as coisas. Alegria em fazer as coisas. Queridos, vir para a igreja tem sido uma rotina. Servir a Deus está sendo uma rotina. Domingo é rotina, é rotineiro. É igual você precisa ir a algum lugar, você vem para a igreja. Mas o que o Senhor está fazendo é que isso tem que mudar na sua mente. Isso tem que mudar na sua mente. Isso não pode ser rotina. Vir para a igreja não pode ser rotina. Você precisa experimentar. E para experimentar, você precisa renunciar. Porque prioridade é renúncia. Aleluia, Jesus. Enquanto o Daniel vai ministrar esse louvor, eu quero que você comece a se entregar de verdade, se entregue mesmo. Se entregue. Se entregue. Jesus, és mais real que o chão que eu piso. Oh, Deus, aleluia. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És mais real, és mais real. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Erga suas mãos e cante teus pensamentos. Oh Deus, teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Declare Abba, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Sim, eu pertenço. Abba, eu pertenço a ti. Oh Abba, oh Abba, 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 eu pertenço a ti.
Eu pertenço a ti, Jesus. Abba, eu pertenço a ti. Cante essa realidade. Cante que Jesus é a sua realidade. Oh Deus, teus pensamentos, olha aí, me definem. És tudo para mim. Essa minha realidade. Ele é o especialista nisso. És a minha realidade. Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Teus pensamentos. Se entregue como nunca antes. Teus pensamentos. Se entregue como nunca antes, como nunca antes. Definem. És tudo para mim. Se entregue como nunca antes. Realidade. Como nunca antes, como nunca antes. És a minha realidade. Seja como Maria agora, se entregue, se entregue. Abba, eu pertenço a ti. Se entregue, prioridade é a entrega. Não seja tímido. Não seja tímido, não seja tímida, se entregue. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Que não seja uma rotina. Essa minha realidade. Se entregue, se entregue. Eu pertenço a ti. Só vai fazer sentido se você se entregar. A sua vida só vai fazer sentido quando você se entregar. As lutas são pesadas, mas se você se entregar, essas lutas serão leves. Não quer dizer que você não vai ter lutas, não. Não quer dizer que você não vai enfrentar tribulações. Não quer dizer que muitas vezes a realidade vai mudar. Não vai mudar. Às vezes vai continuar do mesmo jeito. Às vezes pode até piorar. Mas se você se entrega ao Senhor, a paz que você tem, ela excede todo entendimento. Você vai passar, você vai estar no meio da tribulação, no meio do problema, mas tendo uma paz que faz você enfrentar tudo. Enquanto você não se entregar, enquanto você não priorizar as coisas do Senhor, não vai fazer sentido nenhum. Sentido nenhum. Em nome de Jesus, igreja, se entregue a isso. A tribulação vai continuar ali, o problema vai continuar ali. Nada vai mudar. Talvez até piorar. Mas você vai passar com uma paz tão linda. Será tudo diferente. Vir para o Evangelho não quer dizer que você vai ter riqueza, você vai ter um apartamento, as suas contas de luz vão ser pagas. Às vezes vai continuar ali. Pode até cortar a água, pode até cortar a luz, a energia da sua casa. Mas você vai passar com tanta paz. Porque o Evangelho não significa que você vai ter coisas. O Evangelho é você ter o Senhor. Às vezes faltando coisa. É sendo pobre,
mas enriquecendo a muitos. É não tendo nada, mas possuindo tudo. Essa é a diferença do Evangelho. Muitas vezes nós estamos buscando o Evangelho que nos dá coisas, aí nos frustramos, porque o que Deus tem para nós não são coisas. Pode até ser coisas, mas isso não é prioridade em nossa vida. Às vezes Deus pode te dar coisas, sim, pode dar, mas não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é a presença, é estar nos pés de Jesus. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, mesmo faltando alguma coisa. Deus pode suprir? Pode e vai suprir, mas não é a nossa prioridade. Queridos, nós estamos aqui desde sábado, falando sobre prioridade. E nessa noite encerra com o pastor Paulinho falando que se você priorizar o Senhor, mesmo em meio aos caos, mesmo em meio aos problemas, você vai ter algo que nada e ninguém te deu até hoje. Priorize o Senhor. Prioridade significa renunciar.